Olá, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre a sociedade em conta de participação nesse primeiro bloco. É, a sociedade em conta de participação, ela tem ali um liame muito curioso, que é o fato de que existe duas modalidades de sócios. Existem os sócios ostensivos, ou seja, aqueles que fizeram um registro de uma empresa no nome dele, e do outro lado existe um sócio participante. O sócio participante é aquele que apenas investiu dinheiro e que o nome dele não aparece no CNPJ. Por isso que a sociedade não é personificada. Não é porque ela não fez registro. Porque se a sociedade não tivesse feito registro, ela enquadraria lá na sociedade em comum, que está ali naqueles artigos anteriores. Mas não, aqui um dos sócios faz registro. Ele faz registro. Num primeiro momento, a gente usa como exemplo singular um sócio ostensivo e um sócio participante. Mas tem um artigo lá adiante que você vai perceber que isso não é lá uma verdade tão absoluta assim. Que pode ter mais de um sócio ostensivo, assim como pode ter mais de um sócio participante. Mas por via de regra, vamos usar o exemplo de sócios singulares: um sócio ostensivo e um participante. Vamos colocar então, vou dar um exemplo aqui, que para você poder entender melhor isso. Vamos então dizer que ah, uma pessoa X seja, que Carlos seja lá um médico. Ele é um médico, ele é um cirurgião plástico, ele é famoso, ele tem uma clínica que ele atende pessoas muito famosas e ele cobra caro pelo serviço que ele faz. E ele tem lá muita amizade com uma outra pessoa. Ele tem amizade com a Alessandra, que ela também é médica, mas ela é uma médica ainda em início de carreira, ela tem muita capacidade, ela tem muito talento para a cirurgia plástica, mas ela ainda não tem a clientela que o Carlos tem. Então o Carlos não quer necessariamente trazer a Alessandra para dentro da sociedade dele. O que ele faz? Ele faz o seguinte: ele propõe para ela uma sociedade. E ele vai dizer: olha, Alessandra, quanto é que custa para montar uma clínica? Então a Alessandra coloca ali: olha, custa hoje R$ 500.000 para montar uma clínica. Então eu vou entrar com o dinheiro e você entra com o serviço e você faz uma firma no seu nome, você registra e depois, então, posteriormente, a gente divide os lucros. É claro que o Carlos vai fazer um contrato com a Alessandra, um contrato particular, ou pode ser de repente um contrato até registrado no cartório, mas no cartório de registro de títulos e documentos, não tem nada a ver com registro de sociedade. É um contrato particular. A Alessandra pegou, foi lá, abriu uma firma no nome dela, exclusivamente no nome dela. E ela então começa a atender os clientes. As pessoas que vão lá para atender a Alessandra, para atender com a Alessandra, elas não têm ideia de que o Carlos tem a participação ali naquela sociedade. Elas não foram ali por causa dele, elas não foram ali por indicação dele, elas não foram ali porque elas estavam acreditando que era ele que ia atendê-las. Elas foram ali porque alguém indicou e elas foram ali fazer uma cirurgia plástica. Então, elas, longe delas saberem que o dinheiro que está lá não é necessariamente da Alessandra, o dinheiro que está lá é do Carlos. Mas, obviamente, que isso pode vir dar problema lá adiante, como os próximos artigos vão dizer. E o prenúncio desses artigos fala justamente sobre isso. O artigo 991 diz que existem duas modalidades de sócio, um sócio ostensivo e um sócio participante. Lembrando que, como o próprio parágrafo único diz, ele diz assim: obriga-se perante terceiros tão somente o sócio ostensivo. A lei anterior chamava o sócio participante de sócio oculto. E isso dava muita discussão, porque o que é oculto é escondido. Se é escondido é porque é errado. Então, a lei mudou essa denominação. Deixou de chamar esse sócio de sócio oculto para chamá-lo de sócio ostensivo, de sócio participante, para não chamá-lo mais de sócio oculto, para não dar a impressão de que aquele sócio estava fazendo alguma coisa errada. E a pergunta que a gente sempre faz é: a Alessandra é um laranja ou não? Eu vou deixar essa pergunta para responder no próximo bloco.